Boa noite, estamos começando uma nova live. Semana passada, com uma outra autora, a gente acabou tendo uns problemas. Vamos ver se dessa vez vai dar tudo certo. A live de hoje é com o Matheus. Ele é o autor de Como um Abraço. Esse é o novo livro dele. A gente vai falar um pouco mais sobre esse, principalmente. Mas também vamos aí relembrar outras obras do autor. Inclusive eu li um conto dele que, se eu não me engano, está dentro desse novo lançamento. Então vamos aí falar de várias obras, várias publicações do autor, mas especialmente desse novo lançamento. Você tá aqui? Aí. Oi, Andressa, tudo bem? Tudo bem? Bem, como você tá? Tudo certo. Fiquei apavorada dessa. Semana passada teve um problemão, não consegui. Eu pensei, será que vai dar certo dessa? Mas deu certo. Não, dá certo, sim. Deu certo. O áudio tá bom? O meu áudio aqui tá bom? Tá dando eco? Tá tranquilo? Maravilhoso. Tá Ótimo. tranquilo. Então tá, né? Vamos começar falando de coisa boa, livro novo. Então Sim, vamos relembrar aí, se apresenta de novo. A gente já conversou, né, uma vez, mas vamos de novo, como se fosse a primeira vez aí, pra gente falar um pouco também sobre Como um Abraço. aquela apresentaçãozinha básica, né? Bom, Isso. gente, meu nome é Matheus Mauro Batista, sou autor que fala aqui de Campinas, no interior de São Paulo, tá? Sou formado em filosofia e eu escrevi até agora. Eu perdi a conta, eram 5 ou 6. Não, na verdade são 7. Que é o que nós estamos falando de hoje, é o 7º. Eu tinha perdido a conta já. 7 livros, mas assim, os, até os quatro primeiros livros seguiam uma linha editorial diferente. Então, foi a partir do quinto que eu decidi seguir por outro ramo editorial, né? Quem leu os atuais provavelmente talvez não goste dos primeiros, né? E vice-versa. Mas, de qualquer forma, eu prefiro muito mais os atuais, porque eles também são bem mais maduros, são os antigos, eu vejo com um olhar mais amador hoje em dia, né? Vejo de uma forma mais amadora, né? Mas foram os primeiros, né? Foram o pontapé inicial, e aí eu não. Eu não me arrependo de que eles não tenham vingado tanto assim em termos de divulgação e de divulgação, de publicidade, assim. Sim. Até porque eu aprendi mesmo a divulgar recentemente, né? Que eu comecei a formar esse networking, né? Com influenciadores literários, né? Com assessoria de imprensa, né? Até arrumar o meu Instagram de forma mais profissional, né? Isso foi algo que eu fui aprendendo de forma mais recente, né? Agora, voltando a falar sobre os livros em si, né? Do meu quinto livro para frente, eu, eu me atentei a uma pegada mais espiritualista em alguns pontos. Não é proselitista. O pessoal ouve ficção espiritual, pensa em proselitismo, né? Mas não é o caso. Eu sempre quis escrever histórias que todo mundo fosse gostar, independente da crença, né? Que fizesse sentido para todo mundo, independente da crença. Uhum. E, perdão. E os últimos livros seguiram de uma forma mais filosófica, mais, eu posso dizer, sensível, né? Uma escrita, eu me aprofundei numa escrita mais poética, passei a gostar disso aí. Percebi que eu gosto de escrever de uma forma mais reflexiva, mais poética, mais sensível, né? Vamos dizer, mais artística. Invoca também um- uma parte mais arquetípica, né? Eu gosto de brincar um pouco com os arquétipos também, né? Essa parte de arquétipos, de um pouco de fábulas, né? Ou de fábulas. Então é o tipo de literatura que
quem vai gostar geralmente é o tipo de gente que gosta de, vamos ver, o menino, a toupeira, a raposa e o cavalo. É um Uhum. desses animais, por exemplo, né? Esse tipo de. Quem gosta de animação, né? Quem gosta daquelas animações da infância, mas que quando você vê depois de adulto, você percebe que tinha mais profundidade que você imaginou, né? É mais ou menos esse Sim. tipo de público que eu gosto de conversar agora, né? E como um abraço, como você falou antes de eu entrar, Andressa, né? Como abraço é uma coletânea de 3 contos, sendo que um deles é o conto que você leu antes. A neve e a flor, A né? Neve e a Flor, isso. A Neve e a Sim. Flor, mais outros 2 contos, né? Mas a Neve e a Flor continua sendo o carro-chefe, assim. E eu falei bastante, vou deixar você falar agora. Não, pode ir falando, assim, que a gente vai levando. Os três contos, os outros dois, no caso, se complementam com a neve e a flor ou são muito diferentes dele? Ou tu mexeu em a neve e a flor, como é que foi? É, a Neve e a Flor continua o mesmo conto. Esses dois, eles são 3 contos independentes, mas com uma temática, assim, que permeia, né? Por isso, o título Como Abraço, né? Eu quis, se prestarem atenção, tem um subtítulo, né? Que é Contos e Reflexões sobre a Morte e o Luto, né? Uhum. Eu quis reunir 3 contos cuja reflexão maior fosse nos momentos finais da vida, né? Tanto da perspectiva de quem está indo, quanto da perspectiva de quem está vendo partir, né? Tanto da perspectiva de quem está partindo, quanto da perspectiva de quem está vendo partir, né? Sim. E o nome do título, inclusive, como Abraço, foi uma ideia que uma leitora minha, né, involuntariamente me deu, porque ela leu, né? Ela leu e ela postou nos stories assim. Quando eu li esse conto, ela leu A Neve e a Flor, né? Ah, sim. Quando ainda era um livro separado, né? E ela disse assim: quando eu li esse conto, eu me senti abraçado em alguns momentos. Aí que eu percebi, a sensação que eu queria recriar com os contos era justamente essa, né? Então ficou o nome como um abraço. Então ela involuntariamente me deu esse nome, eu agradeço a ela. Porque eu lembro assim que a Neve e a Flor tinha sido uma história que eu comecei a ler, eu pensei que seria uma coisa, aí depois, conforme eu fui lendo, realmente tinha essa coisa mais reflexiva, essa coisa da morte, do luto, Sim, na verdade, né? Então sim. eu lembro que eu tinha achado muito, muito bom, muito interessante e diferente, assim. Mas aí, por isso que eu até pensei, como um abraço deve seguir mais a mesma linha, né? Foi isso que eu pensei também. Sim, sim. Inclusive por isso que eu incluí. Na verdade, eu sempre pensei que A Neve e a Flor era um livro de um conto só, né? Tinha 74 páginas, né? Um livro de um conto só. Eu sempre pensei que merecia um livro maior, né? Um livro maior com outros contos que eu já tinha pensado, inclusive, né? E então eu pensei, né, Neve Flor seria perfeito para unir com mais alguns contos que têm uma temática parecida, uma reflexão parecida. E assim eu transformei um livro de um conto só em um livro de contos, né, que é o Como um Abraço. São apenas 3 contos também, não é tanto assim, não é uma expansão tão grande assim, né? Os outros 2 contos não são longos, né? Inclusive o último conto é de 1 página e meia só, né? Mas eu senti que era o que precisava mesmo, era o tamanho certo mesmo, assim, não estava preocupado assim em fazer do tamanho certo, por assim dizer, né? E senti que eram esses 3 que precisavam ficar juntos, né? Então eu dei cabo ao plano, né? Dei seguimento ao plano e publiquei o como um abraço. E como é que conta um pouquinho sobre os contos sem dar muito spoiler, porque agora tu falou que tem uma página, né? Mas o que tu pode contar dos outros dois, dos três, né? Dos três contos. Para quem não conhece a Neve e a Flor, né? Que é, foi bastante divulgado no passado, sim, né? E a Andressa divulgou, inclusive, né? E vários outros influenciadores também. A Neve e a Flor
é uma ficção animal, se contar do ponto de vista de animais, né? É o que o pessoal chama de animal xenofiction, né? Seria pela perspectiva, através da perspectiva, não é apenas que tem animais na história, que é a perspectiva deles mesmo, né? Sim, Uma grande inspiração para a Neve à Flor, né? Uma para fazer nesse formato foi Watership Down, né? Que até tem no Netflix, né? Dos coelhos, Aidan Richard Adams, né? Que ele criou todo um universo a partir da perspectiva dos coelhos, né? O universo fala assim, uma sociedade com sua cultura, sua economia, suas leis, né? Sua língua e também sua religião, que é a parte que mais importou para a neve e a flor. Foi criar um universo entre os animais nos quais todos tivessem a sua crença de vida após a morte, né? sim, A história se passa na era glacial e os personagens principais, né, uns dos, né, são os mamutes. Né? Na verdade, a personagem principal é uma mamute fêmea, uma mamute filhote ainda, né, que é a Eren. E, perdão, e ela tem que lidar com a partida da avó, né, a partida da a avó que está se preparando para. Eles têm, o povo dos mamutes tem um ritual antigo já de como lidar com essa situação, né? Tanto para o que vai partir, quanto para os que vão ficar. Existe um ritual, né? Existe toda uma cultura já entre como aquele vai aceitar a morte e como os outros vão aceitar a morte dele. Só que a grande questão da história é que a Eren não quer aceitar nem dentro dos moldes da cultura dela e nem de forma nenhuma, de maneira nenhuma. E por isso ela repele os sentimentos na partida com a avó, né? Mas sim, depois ela percebe o plot twist, o grande momento da história, né? E o fio condutor de tudo é quando o momento que ela percebe que repelir esse sentimento e tentar ignorar tudo isso não vai fazer passar, né? Na verdade, até piorou a situação. Não, não foi, não é porque sua vontade é essa que o mundo vai seguir da forma que você quer, né? sim, Então ela percebe que ela desperdiçou o último momento que tinha com a avó. Então o que ela faz? Ela quebra totalmente as regras e vai atrás da avó, seguindo pelo caminho que só os mortos iam trilhar. E é nesse caminho que ela encontra outros animais, né, que também têm suas crenças. Ela conhece as crenças desses animais e todas essas experiências vão ajudá-la a. Bom, o leitor vai descobrir, né, se a Eri vai como a Ellie vai chegar ao final da história, né? Como ela vai sim, estar, como ela vai lidar com a situação que é inevitável no final da história, né? A Neve e a Flor, eu falei que a grande inspiração do modelo da história foi Watership Down, mas essa foi a inspiração para o formato de como eu ia contar a história, mas a inspiração mesmo, como nasceu a ideia do roteiro, né? Foi em 2020. Talvez a gente tenha falado disso talvez a gente tenha falado disso na nossa live no ano passado, né? Mas eu vou contar de novo. sim. Em 2020 foi quando minha avó tinha tido um micro AVC e ela começou a ter uns episódios de ficar mais debilitada, né? Que ela tinha sido sempre muito independente até então, né? E de repente ela começou a precisar de mais cuidados, assim, né? E conforme ela lidava com as sequelas do micro AVC e ela já estava numa idade avançada, né? Já tinha fazer 91. É, a gente já começou a sentir que não ia durar muito tempo, né? Que já estava indo, né? E que estava na hora de começar a se preparar para se despedir, né? E como ela ficou comigo, né? Eu presenciei tudo isso, né? Então eu tive a oportunidade de presenciar, né? Então eu comecei
a refletir, né? Como é que é para a pessoa que está nesses últimos dias, né? Como é que vai, o que que fazer nesses últimos dias, né? E na mesma época, mais ou menos foi na mesma época, né? Era pandemia por aí, né? E na mesma época eu assisti um episódio da série Primal, né? Uma série de animação do criador do Samurai Jack, né? O Jim Tartakovsky, sobre um homem das cavernas e uma Tiranossauro Rex. E num desses episódios, eles encontram uma manada de mamutes que faz esse ritual, faz um ritual pro companheiro deles que falece na história, né? Que já estava velho e falece na história, né? Então a junção desses dois eventos na minha cabeça que deu o plot twist o plot twist não, a ideia do plot para criar a Neve e a Flor. Ainda assim, eu não sabia como eu iria fazer, tá? Se seria um romance. Acabou sendo um conto, não um romance, né? Mas seria. Eu só tinha escrito romances até então. Mas eu pensava, se seria uma história, uma narrativa, eu sabia que seria do ponto de vista de animais, mas ficava pensando se seria naqueles moldes naturalistas, né? Por exemplo, animais sendo realmente animais. Eu até pensei, não haveria diálogo até. Uhum. Seriam animais na forma mais natural. Ou se eu faria aquele recurso de humanizar os animais, que já é comum, né, em todas as fábulas, assim, né? De início eu estava um pouco resistente a isso, porque tanto naquela série Primal, né, os animais também não falam. Na verdade, na primeira temporada não existem palavras, né? Não existe uma fala não existe linguagem assim, né? Você entende tudo que os personagens falam pelos sons, pelo olhar, né? Pelas atitudes, né? E eu também era muito fã de um mangá, né? Um mangá do Masashi Tanaka, chamava Gon, que era um filhotinho de dinossauro. É um personagem do videogame Tekken, inclusive, para quem conhecer. O Gon era um mangá do filhotinho de dinossauro e o mangá sempre foi muito elogiado porque lá não havia nenhum diálogo. Eram animais de uma forma totalmente naturalista e ele quebrava aquele padrão comum de humanizar os animais. Eu pensava, talvez eu faça desse molde. Mas Sim. depois de conhecer o Watership Down e também conhecer o universo da ficção animal mística, né? Porque ali, inclusive, envolve a criação de uma religião para os animais, né? Uma cultura, uma religião dos animais. Eu falei, não, isso aqui, sem dúvida, é o formato mais adequado mesmo para a história que eu quero contar. E realmente foi um trabalho de criação de mundo, né? Criação de universo, que nem universo fantástico, tipo Tolkien, né? Que ele cria as raças conforme suas línguas, suas culturas, né, suas sociedades, economias e religião junto, né? Uhum. No meu caso, eu foquei muito na construção de religiões, né, como base da cultura, né? E para isso eu utilizei religiões do mundo real, sistemas filosóficos também, né, para conseguir dar uma base verossímil, que tivesse um fundamento ali, né? Porque o grande desafio é o quê? Criar algo que seja verossímil, mas que pareça fazer sentido para cada espécie de animal. Tipo, como seria a vida após a morte da perspectiva de um corvo, por exemplo, né? De um corvo, de uma coruja, né? O que será que eles pensariam, né? Os deuses não seriam antropomórficos, por exemplo, né? Como nós temos também, né? Então, sem dar spoiler, mas isso que vocês vão encontrar na Neve à Flor é um spoiler importante, né? Mas um spoiler sobre minha vida, tá? Não sobre a Neve à Flor, mas é importante falar. Minha avó ainda está viva, tá, gente? Minha avó fez 97 anos em abril. Ela ainda está muito bem viva. Vai longe, tá bem? Sim, sim, vai longe, provavelmente vai além do 100. Ela está muito bem, né? É, vamos dizer que eu sofri à toa, tá? Sofri por antecipação, mas tudo bem. Ai, serviu de inspiração. No fim ficou Pois, tudo certo para os dois. pois é, sem criação, sem dúvida. Os outros dois contos, né? O, o segundo conto da história chama-se A Mentira Mais Linda.
que a base da história é sobre como nós preferimos a verdade, né? Mesmo diante das piores notícias, as pessoas ainda preferem a verdade. Isso aí foi uma coisa que eu li no livro da Ana Cláudia Arantes, chamado aquele A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? Hum, Para quem não sabe do livro que eu estou falando, a Ana Cláudia Arantes, tá, gente, foi uma pioneira dos cuidados paliativos aqui no Brasil e ela escreveu um livro com várias experiências que ela teve nessa área, né, de cuidados paliativos. E uma das coisas que ela falou dentro da experiência dela é que as pessoas querem saber a verdade, né? Elas não vão querer nunca, mesmo as que estão em estado terminal, elas não vão querer nunca uma mentira, por exemplo, não, você vai viver bastante, você tá bem, você vai, não, não, elas, se eu tiver um dia, só um dia a mais de vida, eu quero saber que se é um dia a mais. Tipo, eles não querem máscaras, assim, né? sim. E, e a história é um paralelo com a, a experiência do Papai Noel, do Natal, né? Que eu lembro quando eu era criança e meus pais, como muitas crianças, né? Houveram crianças que nunca acreditaram, né? Mas eu fui criado naqueles moldes ali. Primeiro você acredita e um dia vem a ilusão e você descobre que não é verdade, normal, né? Aí você cresce. O pessoal fala que é parte de crescer, né? Do amadurecimento, você acredita naquele mundo fantástico quando você é criança, depois você sabe que não existe mais, né? E aí o mundo perde o canto, por assim dizer, né? Mas enfim, prós e contras, né? Mas Sim. é, eu lembro vividamente quando eu quis saber se o Papai Noel era real ou não, porque foi uma fantasia que foi criada aos poucos, não foi de uma vez só, assim, né? Primeiro foi surgindo a pressão do Papai Noel não existe. Alguns amigos teus já descobrem que não existe, né? Eles começam a falar para você que não existe, né? Uhum. Tipo, os adultos mantêm a fantasia, as outras crianças não perdoam, né? Então eles começam a falar para você que não existe, você começa a brigar que existe, né? E aí, Tá. então, chega aquele momento, no meu caso, né, eu realmente cheguei para minha mãe e você perguntar, não, fala a verdade se existe ou não. Eu era novinho, né, era bem criança na época, né, eu lembro que tinha uns 8 anos, que é bastante, inclusive, né, para minha geração, as crianças deixavam de acreditar antes, inclusive, né, eu até que estudei por bastante tempo. Que eu perguntei, quero saber se existe ou não, né? E a minha mãe, meio sem graça, falou que teve que falar, né? Na verdade, não. E eu fiquei, tipo, parecia como tinha acabado na época, né? E o paralelo, né, entre essa desilusão e uma notícia, um diagnóstico ruim, por exemplo, né? Ah, sem dar spoiler, mas é esse tipo de paralelo que vocês encontram, né? No, no conto. E entra muito aquela questão de se toda mentira é ruim, né? E, e como nós preferimos a verdade, mas ao mesmo tempo ela não conforta, né? A verdade não é exatamente o prêmio que você queria. É o que você queria, mas é o que você precisava, você não queria, né? Por assim dizer, você precisava, mas não queria, né? Sim. E o terceiro conto, que é o mais curtinho de todos, né? Chama-se Onde a Inocência Nunca Morre, né? Uhum. Sem dar spoilers aqui, é bem difícil, porque é difícil você descrever um conto de uma página e meia sem dar spoiler, né? É. Vou tentar falar, passar a essência da história, a ideia, né? A inspiração para ela, né? Vamos dizer que é como será que é o momento da morte em si, tá? O momento da morte é a figura da morte. Vamos dizer que trabalha essa figura da morte totalmente.
mas de uma forma. Para a maioria das pessoas, quando eu falo morte, o que vem à cabeça? Eu falo a entidade. Que é o esqueleto lá com o capuz, Sim, o Green pois. Reaper, né? O Green Reaper, o ceifador sinistro, né? Uhum. É o Green Reaper. Aquele último filme do universo do Shrek, né? Foi o Gato e Botas 2, muito bom, inclusive, né? Que eu, inclusive, Uhum. assisti na época em que estava escrevendo a Flor, né? A morte aparece na figura do lobo, né? É o lobo com duas foices, que tem um aspecto bem assustador, né? Inclusive dizem que é um dos melhores, se não o melhor vilão da DreamWorks, assim, né? E a ideia desse conto, sem dar spoiler, mas como será que a morte pode se abordar de uma forma gentil, né? Tipo, a gente pensa nessa morte grotesca, assim, medonha, né, assustadora, mas será que ela pode fazer uma abordagem gentil quando for te buscar, né? Basicamente essa a reflexão que gerou a história, né? Será que ela pode fazer uma abordagem de talvez ela seja, como o pessoal diz, quem sabe ela é mais gente boa que a gente imagina, né? Todo mundo fala mal de mim, mas no final era mais gente boa do que imagina. Basicamente essa é a ideia do terceiro e último conto. Hum. E são humanos ou também são animais? Boa pergunta, Andressa, até esqueci de falar, né? Os últimos dois contos são bem vida cotidiana. Parece mesmo algo que você veria no seu cotidiano assim, né? É com humanos e de uma forma cotidiana. Eu tenho essa característica, né, enquanto escritor, que eu me divirto mais e eu produzo melhor porque eu me divirto mais, inclusive, né? É, a escrita flui melhor quando eu estou falando de universos que eu domino, assim, né? Que eu domino, que eu me sinto em casa, né? No caso, geralmente são contextos históricos que eu gosto muito, né? Inclusive Uhum. a Neve da Flor, um contexto pré-história da Era Glacial, que é um contexto que eu gosto muito. Eu sempre fui muito fã daquele filme Era do Gelo, sempre gostei muito de animais pré-históricos. Desde criança eu Adoro. adoro animais pré-históricos, assim, né? Mas eu já escrevi ficção histórica. Meu livro anterior, A Neve e a Flor, né? A Pérola no Manaus, passado no Japão feudal, que é um contexto que eu gosto bastante também, né? Escrevi outro livro também, O Quinhão da Esperança, passava nos Estados Unidos do século XIX, que também era o contexto que eu dominava, assim. E uma das melhores partes de escrever, né? É fazer o leitor, apresentar para o leitor o seu mundo, assim, e fazê-lo se sentir em casa, né? Como se você fosse um guia de turismo, né? Um anfitrião mostrando o ambiente ali, e o leitor é como se fosse o turista, aproveitando cada detalhe novo, assim, né? Isso é uma das formas que me ajuda a escrever de forma fluida. No caso desses dois últimos contos, né? Que eu citei, o da Mentira Mais Linda e onde a Inocência Nunca Morre, Uhum. é bem cotidiano mesmo. Inclusive também são contos, não são romances longos, né? São contos curtos, né? Então, para mim foi mais fácil desenvolver no contexto cotidiano da gente, né? Eu acho difícil, por incrível que pareça, eu acho difícil desenvolver uma história longa e envolvente no contexto em que eu vivo mesmo. Parece contraditório, mas eu não encontro muita inspiração assim no mundo real. Não, assim, inspiração para a ideia de uma história, né? A ideia de um plot, eu consigo sim. Agora, Sim. quando você escreve, por exemplo, um romance longo, né? Ou uma história longa, mesmo A Neve e a Flor, é um conto, mas se for ver, são 74 páginas ainda, né? É longo, sim. É, Quando você vai escrever uma história mais longa, né? Você viaja por cenários, por paisagens, né? Por você faz construções, estruturas, né? Você está tecendo com as palavras ali, né?
Uhum. fazendo uma certa poesia. Para mim é difícil fazer esse tipo de coisa com o cenário cotidiano, né? Eu basicamente prefiro falar de cenários, por exemplo, históricos, paisagens naturais, por exemplo. Para mim é mais fácil imaginar dessa forma, né? Inclusive, até uma dica de escrita criativa para muitas pessoas. Tenho certeza que vai ter gente que se sente melhor no ambiente em que vive de fato, né? No seu ambiente cotidiano de fato e que vai descrever melhor. Os pequenos detalhes do cotidiano, inclusive, né? Vai saber descrever melhor, né? Não é que nem que vai Uhum. saber, que vai se sentir mais à vontade e como se sente mais à vontade, a escrita é mais fluida. E é lógico, se a escrita é mais fluida, a leitura também é mais fluida, né? Você imagina, se você escreve travando assim, lutando para imaginar, você imagina como vai ficar a leitura como é que o leitor vai fazer depois, né? Como é que vai ficar a leitura daquilo, né? Então, então, eu gosto de pintar com as palavras em contextos geralmente bem específicos, que eu domino, mas que eu não vivo, né? Sim, mas todos, né, claro, foram contos, mas pelo menos o que eu li, tu conseguiu escrever bem. E tem o caso de que mesmo que a pessoa seja mais, tenha mais familiaridade com o ambiente, ela tá escrevendo coisas assim, muita gente acaba se passando, né? Vai lá e descreve 3, 4, 5 páginas só descrevendo o ambiente, tu fica, tá, meu filho, já entendi o que é. Podemos ir pra história, mas tu consegue resumir de uma maneira bem, bem direta, assim, a gente entende o ambiente e entende a história, então acho que isso é um ponto positivo também, né? É bem que você falou agora, que eu parei para pensar, né? Por exemplo, imaginando uma história que se passa no mundo cotidiano. Então, entrou no banheiro do shopping. Eu posso estar errado, tá? Eu posso estar errado, mas você imaginando, você descrevendo o banheiro do shopping e lá, vou fazer um exercício de imaginação aqui, né? E lá Uhum. a tinta ainda estava fresca e pingava um pouquinho de água, mas o cheiro era ruim e por aí vai, né? Tipo, um banheiro do shopping, acho que não teria muita inspiração. Fala banheiro do shopping, todo mundo já entendeu, né? Agora você fala a passagem do inverno para o verão. A passagem do inverno foi uma das passagens que eu mais gostei de escrever, né, na Neve à Flor, né? Foi conforme Sim. a neve ia derretendo, né, e formando água que ia liberando rios, né, dessa forma mais Tolkien de escrever assim, né, isso aí acho que dá para desenvolver, né, para mim particularmente fica bem, tem muito mais do que criar de poesia, assim, por assim dizer, certo? E tu escreve, não sei se é porque tu é formado na área, mas parecia uma leitura quase filosófica em alguns pontos, né? Sim. Eu lembro que eu pensei nisso quando eu estava lendo, depois tu explicou, falou sobre ti, eu pensei, ah, tá, faz sentido. Ah, Porque realmente, porque realmente uhum. tem, pelo menos para mim, né? Eu senti isso. E é algo bom, eu não sei se tu também puxa algumas coisas da tua formação, acaba te ajudando também a criar as tuas histórias, deve ajudar, né? Sim, ajudou sim, por exemplo, quando eu fui criar as crenças, né, de cada espécie animal, o leitor dá para notar de onde eu tirei alguns pontos. Por exemplo, os predadores, né, com os dentes de cimitarra, mas é uma crença compartilhada de forma geral pelos predadores em geral, né, que tem um estilo de vida mais bélico, mais aguerrido, né, é, é um pouco mais parecido com a crença dos nórdicos, né, que nós chamamos de vikings, né, mas os vikings não eram um povo exatamente propriamente dito, né, os nórdicos, que tinham uma crença no Valhalla, né, na a morte gloriosa em batalha, né, e isso aí foi mais e isso aí dá para o leitor perceber. Inclusive o nome dos predadores, né, são nórdicos, né. Eu coloquei nomes nórdicos de propósito mesmo para que a identificação fosse mais fosse até mais óbvia, né. Mas, por outro lado, por exemplo, a crença dos corvos, eu utilizei a, a explicação que Santo Agostinho dá para a ideia de onisciência.
de onisciência de Deus, né? Santo Agostinho explica a onisciência, de como funciona a onisciência, né? Como Deus consegue ser onisciente no sentido de que vê passado, presente e futuro, né? Porque, inclusive, está na Bíblia, né? Aquele que foi, que é, que está para ser, né? Que não tem essa mutação, assim, né? Não tem essa passagem de tempo como a gente percebe. E Santo Agostinho deu uma explicação teológica, me deu uma ideia boa, né? A explicação teológica dele é de que Deus veria tudo como uma pessoa olha no topo de uma montanha, né? Consegue ver tudo ao mesmo tempo, assim, em todas as perspectivas, não é pela perspectiva de frente, atrás, direita ou esquerda, né? Sim, Então, para os corvos faria muito sentido porque eles voam, certo? Inclusive, quando o Mugen, né, que é o corvo mais velho, começa a explicar a crença deles, né, ele parte a partir da perspectiva de alguém que está no chão, né, ainda porque ele está explicando isso para a Erika, uma mamute não voa, né, então ele explica para ela a partir da perspectiva dela, né, quando você está no chão, você olha para frente, para trás e você tem que mover a cabeça para um lado, para o outro, para trás, certo? Conforme você vai voando, você vai alçando o voo, você vai vendo cada vez mais coisa ao mesmo tempo, né? Então a ideia é que a divindade que criou o mundo, e na crença deles, né? E que sim, também esteve na eternidade, que conheceu a eternidade do tempo, conseguia ver tudo ao mesmo tempo, conseguia ver tudo simultaneamente. Estou sim, repetindo muito a palavra tempo, né? Conseguia sim, ver tudo simultaneamente, né? Tinha uma visão simultânea, um panorama simultâneo, né? Do tempo e do espaço, né? E isso é toda a base, o fundamento da crença deles, né? Do porquê, inclusive, que eles não acreditam. Eles acreditam que houve houve um criador, né? Ou houve um ser divino, tudo, mas eles não acreditam na vida após a morte. E que já houveram crenças assim, se não me engano, acho que os persas tinham uma crença que chama, eles não são ateus, mas são materialistas. Isso quer dizer que não há crença espiritual no depois. sim. Eu preciso checar depois se é isso mesmo, mas se não me engano, acho que houveram crenças assim, que Ah, não, se eu não me engano, aí, se eu não me engano, tem alguma coisa assim. Agora, qual ponto, eu não lembro também. sim, não acreditar em vida após a morte não implica em ser ateu, que é o caso de algo interessante e que eu trabalhei ali para que fizesse sentido, de forma que eles não fossem ateus, mas que também não acreditassem em vida após a morte, de forma que não parecesse contraditório, porque tem toda uma narrativa ali, né, que o leitor pode Sim, checar, né? sim. É, mas eu achei. E, e. Tá na ponta da língua, esqueci. Vamos de novo. E como é que foi assim pra ti? Já tava com os pontos prontos pra juntar para juntar ali com a neve e a flor, ou quando surgiu a ideia de que seria interessante colocar esse conto junto em um livro maior que tu foi lá e escreveu? Como é que foi o processo, assim? Esses contos eu já tinha pensado há um longo tempo atrás, na verdade, né? Já tinha tido a ideia para eles há um bom tempo, né? Uhum. Inclusive, deixa eu ver, acho que foi um deles, eu tinha tido a ideia no Natal, não nesse passado, acho que talvez no Natal retrasado ou antes. No Natal, tá, acho que no Natal de 2024. Eu tinha tido a ideia, porque quando eu estava na academia, tem o horário das crianças no sábado de manhã também, né? E enquanto eu estava ali na academia, eu escutei um sino assim, né? Aí eu escutei o fom, né? Aí eu fui lá de curiosidade, né? Tinha um Papai Noel ali, que Sim, ele parecia muito o Papai Noel dos filmes mesmo, assim, né? Eu lembrei tudo,
lembrei todos os filmes que eu assistia quando era criança, né? Filme, desenho, né? Porque ele parecia muito mesmo, assim, né? Era um senhor idoso mesmo, assim, né? Com a barba branca, tudo, né? Então, fez lembrar, a ideia pro conto surgiu lá. A ideia pra esse conto surgiu lá, mas não tinha escrito, né? Uhum. É, esse aí também. E o outro, a, Onde a Inocência Nunca Morre, faz um bom tempo mesmo que eu tinha escrito, mas sabe o que que é naquela época? Eu ainda era um autor de escrever só romances. Eu não pensava em escrever contos, eu pensei. Quando eu pensei essa história é muito, muito curta mesmo, não dá para transformar isso em romance, não vai senão vai perder a essência da história, né? Vai perder a característica da história. Então, eu pensei, eu vou guardar na prateleira. Eu não escrevi, tá? Só de verdade. Eu vou guardar no gabinete da minha mente, no pendrive aqui, né? Vou guardar no drive aqui Uhum. e esperar algum dia, talvez, para alguma coisa vai ser, porque eu gostei mesmo dessa história, mas eu não pretendo publicar contos. Não sei, talvez, eu pensei na época, não sei, talvez vire um conto para uma antologia, se algum dia surgir oportunidade de antologia compartilhada, né, ou até mesmo concurso, né? Concurso que vende só Sim. para contos, talvez, quem sabe, né? Mas no final surgiu a oportunidade perfeita, né? A Neve e a Flor estava ali. A Neve e a Flor eu queria ter tornado romance quando eu escrevi, mas novamente fui percebendo. Em 74 páginas contei tudo que precisava. Uhum. Não precisa, não preciso encher mais, né? Senão vou estar enchendo linguiça. Então aí eu comecei a acostumar com essa ideia de publicar contos mesmo, né? Então, aproveito que tem a Neve e a Flor aí, aproveito a Neve e a Flor, e aí eu escrevi, aí eu pus no papel, já tinha ideia, mas aí eu pus no papel, né? Os outros dois, que já estavam há um bom tempo esperando, né, para nascer. Então, E é interessante isso, né? Que tem histórias que tu vê que tu não precisa escrever 200, 300 páginas para fazer sentido ali. Tem coisas que fica perfeito ali em 10, 15 páginas. É interessante a gente ter noção de que tá bom, podemos parar ali. Eu acho que isso é legal também, né? sim, sim, hoje em dia o microconto está ganhando mais espaço, né? Sim. Porque é de fato uma arte escrever. A arte do menos é mais, né? A arte que você consegue. A essência, a essência foi transmitida em tão poucas palavras, né? Que isso é uma coisa que não é todo mundo que consegue, de fato, quando você para pensar assim, né? A gente é educado na escola a escrever sempre mais, né? A redação tem que ter pelo menos 15 linhas, 20 linhas, né? Uhum. E, e se você escrevesse menos, tá, tudo bem. Na época da escola pode ser interpretado como preguiça, né? Mas nem sempre é preguiça. Às vezes é a capacidade de ser sucinto, né? A capacidade de ser Uhum. sucinto. Que é uma habilidade, né? Uma habilidade, uma arte impactante também, né? E, mas isso também vai muito da característica do autor também. Eu não vou nunca falar assim para ninguém, né? Que menos é mais. Alguns autores conseguem escrever uma história muito boa com mais. A história tem que ver o que a história exige, se a história exige Uhum. mais mesmo, né? Se a história exige mais, né? Mas eu definitivamente sou da opinião que se você tem que ouvir a história, né? Se a história tá pedindo para parar aqui, então é melhor você parar mesmo, né? Porque senão seria mais sábio parar mesmo, né? E, Uhum. eu penso. Mas alguns têm essa habilidade mesmo de ser mais sucinto, alguns podem ser mistos, né? Podem misturar, né? E mesmo que a Neve e a Flor não seja longo, mas eu também não fui direto e reto nas explicações, né? Eu penso que eu consegui em alguns momentos, nas passagens ali, não era uma introdução seca, né? Não era uma introdução seca, uma descrição seca, né? Então, Uhum. Então tem que ouvir muito da história também, né? Sim. Não, até a tua, mesmo sendo só 70 páginas, que eu não lembro se eu tinha te dito isso ou não, mas eu lembro que
foi super envolvente, foi 70 páginas, tu se conectava ali com os personagens, entendia cada um deles, e tu terminava, se bobear, tem gente que terminou chorando, porque é uma história que tocou mesmo, não tem como não, então assim, mesmo sendo só ter 70 páginas, conseguiu. Eu acredito que sim, pelo menos. Tiveram mais de um leitor, né? Mais de uma pessoa que, né, confessou ter chorado ao longo da leitura, né? Mas, Porque acho que é algum momento que não tem como não se emocionar, então não precisa escrever, que nem eu digo, não precisa escrever 2, 3 páginas de descrição para conseguir se conectar com o leitor. É uhum, tem a ver com a habilidade também do autor. sim, sim. E tu pretende escrever outras histórias nesse sentido, né? Tu disse que agora mudou, né, um pouco a maneira que tu escreve. Os próximos, assim, vai ser na mesma pegada, não só Sim, sobre luto, né, mas em contos, histórias mais curtas. se não me engano, na live passada, né, eu tinha falado para você, tudo indica que vai sair um livro de contos, né? Acho que eu falei até, Eu acho que e sim. saiu, né? Mas até que saiu. Ah, Sim. agora eu penso, eu estou desenvolvendo ideia. É assim, quando eu tenho uma ideia, eu gosto de ficar um tempo flertando, assim, né? A gente fica um tempo flertando, depois a gente assume um compromisso mesmo de vai escrever. Mas essa passagem, essa fase do flerte com a ideia também é bem legal, né? Porque a ideia vai gestando, né? Então, eu estava flertando que com para mim, para mim seria romance, mas talvez aconteça a mesma coisa com a Neve e a Flor, né? Que aconteceu com a Neve e a Flor, talvez acabe virando conto, né? Um conto longo, mas eu estava pensando em um novo romance histórico aqui, né? Que se passasse um romance histórico no tempo da República Romana, não Império Romano, né? Que historicamente teve a República antes do Império, mas nos tempos romanos, da Roma Antiga, né? Se falar isso, todo mundo entende, né, que é o tempo da Roma Antiga. Sim. Também com essa pegada, né, com essa passagem assim mais reflexiva, né, mais filosófica, né, mais sensível, mais poética. E também pensei em mais alguns contos, né? Pensei em mais alguns contos. Também no mesmo estilo, né? É, não sei qual que eu escrevo primeiro, não sei. Por hora também eu estou, por hora também estou bem engajado, né, com a divulgação, né, Sim. que exige bastante também do hiperfoco da gente, por assim dizer. Então, Sim. mas estou com algumas ideias também, algumas ideias aqui, sim. Então tem mistérios. Vou esperar aí ano que vem, talvez. Se fosse É, possível, né? ano que vem talvez. Tá bom, então. E então o livro ele está disponível só em e-book, tem edição física, como é que tá? Por hora é o Como um Abraço está disponível só como e-book na Amazon. Está. Ah, Sim. para quem tiver Kindle Unlimited, por exemplo, dá para baixá-lo gratuitamente, tá? Para quem tiver Kindle Unlimited, Sim. mas só tá na versão e-book na Amazon por hora. Quem sabe um dia a gente tem. Eu realmente espero, né? Poder publicar. Meu sonho mesmo é publicar lá em escala, em ampla distribuição, né? E, Hum, em livrarias mesmo, todo, né? tá. Eu fui olhar de curioso esse tempo para olhar como é que estavam os teus livros. Só tem ele disponível agora e aquele. E nem a Pérola no Mar Azul, no Mar da Alma. Não tá Ah, mais? acabou a tiragem. Acabou a tiragem. Pelo Madalma era uma tiragem física, acabou a primeira tiragem. Esgotou a primeira tiragem, né? O, a Neve à Flor, ano passado tinha sido bloqueado, na verdade, né? Tinha sido bloqueado na Amazon por conta do. Acho que eles não estão aceitando mais resenhas dos influenciadores. Hum, Inclusive, eu troquei ideia com algumas pessoas aí, né? Eu conheço bastante gente já, né? Por conta
Sim. Trocando um pouquinho de ideia, o pessoal tava falando, né, que para tomar cuidado com isso, com os bloqueios na Amazon, principalmente por conta de Resenha. resenha, assim, né, que quando for fazer parceria, tomar um pouquinho de cuidado para com a avaliação para não parecer muito resenha, tá? Pelo menos foi Ah, o que chegou, pelo menos foi o que chegou para mim, tá? Pelo menos foi o que chegou para mim. é estranho. Mas pode ser mesmo, né? Sim. É. Bom, então tá, né? Era isso, tem um espacinho aí pra te livre pra te falar o que tu quiser e fica à vontade. Ah, realmente eu agradeço bastante, viu, Andrés? É um prazer estar aqui de novo, né? Agradeço bastante pelo espaço aqui, pelo acolhimento seu e de todo mundo que estiver nos assistindo, aí, que vão assistir depois a live, né? Uhum. E eu espero mesmo, né? Quem for ler, né? Quem assistir essa live e se interessar em ler, e de fato acabar lendo, né? Eu espero que faça bastante diferença na vida de vocês, de verdade, assim, faça, principalmente para quem estiver passando por um momento aí meio difícil, né? Aqueles momentos que parece que não vão passar nunca, né? Espero que faça uma diferença, assim, para pelo menos perceber que um dia tudo passa, né? Inclusive as coisas ruins, né? É bem isso. Então tá, muito obrigada. Espero que isso como um abraço seja um sucesso. E se tudo der certo, quem sabe ano que vem a gente tá aí de novo para falar sobre mais um livro. Uhum. Tá certo? Tá certo, André. Tchau. Muito obrigado, viu? Até a De nada. próxima. Até a Tchau. próxima.